gentileza, Bíblia na mão, abra lá comigo. No Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveram Lucas, capítulo de número 15, verso de número 18. Aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveram Lucas, capítulo de número 15, verso de número 18. Quero aqui externar a minha gratidão a Deus por ter salvado a minha alma e ao Espírito Santo se companheiro de cada dia. Também aqui agradecer ao pastor Paulo, pastor da Assembleia de Deus, aqui em Xixê, irmã Olinda. Também agradecer ao irmão Antônio, meu irmão, irmã Cineia. Deus venha abençoá-los ricamente. Muito obrigado pelo convite. Também aqui saudar a irmã Silvia, que Deus venha abençoá-la ricamente. Também a irmã Marli. Sejam bem-vindas no nosso meio. Também agradecer a Dani, a Gary e os filhos. Amados, Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveram Lucas, capítulo 15, verso 18. Quem achou, diga amém. Amém. Eu disse o Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveram Lucas. Conforme escreveram Lucas. Oh, meu Deus. Conforme escreveram Lucas. Opa, começou a chegar alguém. Conforme escreveram Lucas. Capítulo 15, verso 18. Levantar-me-ei, irei ter com meu Pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Amém? Amém? Amém. Assentados por gentileza. Amados, ontem alguém brincando ainda disse: eu até ia vir no culto amanhã de manhã, eu até ia vir no culto, mas foram dizer que é o pregador, já não tem mais. Mas vieram. E estamos aí, dando glória bem por isso para a gente. Amém. Irmão, se você me perguntasse nesta manhã, meu marido é congresso de jovens, de coreografia, por que eu não fui ler Lucas? Por que o irmão de repente não elaborou para esta manhã de domingo uma palestra? O jovem cristão e a modernidade, ou a sexualidade na vida cristã, ou a tecnologia e o cristianismo. Por que o irmão foi escolher Lucas? Porque, primeiro, que quem anda por caminho conhecido não se perde. E segundo, que o tema deste conclave, deste congresso, que está acontecendo neste final de semana aqui em Xanxerê, está fundamentado no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escrevera João capítulo 3, verso 16. Vamos repetir comigo? Porque Deus amou discorremos a Bíblia Sagrada. Existem alguns versículos
sobre Josué, o sucessor de Moisés. Primeira coisa que nos vem na memória é o quê? O povo gritando, os sacerdotes tocando e o muro caindo. Quando nós lemos aos Hebreus, nós nos deparamos com o capítulo 11. O capítulo 11. Só que, se você observar os escritos do irmão Lucas, que escreveram em meados de 63, da presente era da era cristã, você vai ver as maiores parábolas do Senhor Jesus, os maiores ensinamentos do Senhor Jesus. No capítulo anterior, no capítulo 14, nós lemos 3 parábolas do Senhor Jesus. No capítulo de número 15, mais 3 parábolas. Por quê? Porque o irmão Lucas estava escrevendo a igreja gentílica. Ela tinha que primeiro entender, ela tinha que primeiro aprender, para então depois começar a praticar o que havia aprendido. Só que tem alguns temas que quando nós lemos, que nos induz a um pensamento da mensagem bíblica, nos induz a entender outra coisa a não ser o que, menos aquilo que está sendo narrado. Muitos desses títulos dados, se você for ver, entre no capítulo 15, entre o verso 10 e o verso 11, o que você encontra ali escrito, em negrito? Quem está com a Bíblia aberta? O que você encontra escrito ali? A parábola? A parábola? Alguém salva a pátria, por favor? A parábola? A parábola do filho pródigo. Ela nos induz a olhar para o filho. Mas essa parábola aqui não é do filho pródigo, mas é a parábola do pai amoroso. A parábola não está querendo narrar a conduta errônea de um jovem inconsequente. Não! A parábola quer nos ensinar sobre o grande e verdadeiro amor do Pai. A parábola não quer falar dos erros do filho, mas ela quer falar que o filho errou o quanto errou. Mas ela quer dizer que o amor do Pai ainda é suficiente para perdoar. Sabe quando ele começa a escrever, ele diz que o homem tinha 2 filhos, o mais moço e o mais velho, o mais velho e o mais moço. E que o mais moço chegou um dia para o pai e disse: pai, dá minha parte que me pertence da herança. Isso aqui é um pouco mais profundo do que nós podemos imaginar. Isso aqui é um pouquinho mais dolorido. Isso aqui é de uma dor indescritível para o pai. Se o senhor me permite, pastor, digamos que o senhor fosse o pai, eu fosse o filho. Eu chegasse para o pai e dissesse: pai, dá minha herança, a parte que me pertence. Sabe o que eu estaria dizendo para o meu pai? Pai, a partir de hoje, o Senhor me vale mais
E ele, poucos dias depois, o pai não contesta nada. O pai não diz palavra alguma, o pai simplesmente reparte. O pai não leva o mesmo riste, dizendo: você vai quebrar a cara. Querido, você vai se ferrar. Não! O pai simplesmente reparte. Poucos dias depois, ele junta tudo que tem. E ó, fosse hoje em dia, sabe o que ele ia fazer? Se fosse hoje em dia, sabe o que ele ia fazer? Você ia ver ele por aí, tirando onda de camarão amarelo. Só que o que aconteceu foi o seguinte: tirou onda de camarão amarelo, só que a coisa estava boa. Só que uma coisa você sabe, eu sei, nós todos sabemos disso, que de uma reserva, se você só extrair, o que acontece? Você tem uma conta toda no banco, não tem ninguém colocando dinheiro lá, e você vai todo dia lá tirando, o que vai acontecer? E aconteceu isso com ele. E ainda para piorar, para onde ele tinha ido, veio fome na terra. Aí ele chega lá para um daqueles senhores, diz: estou com fome, quero trabalhar. O homem diz: então vai e apacenta porcos. E ele ali apacentando aqueles porcos, não sei, a Bíblia não diz quanto tempo ele ficou fora, a Bíblia não diz quanto tempo ele ficou naquela situação, a Bíblia não nos narra isso. Mas certo é que um dia, eu fico imaginando que dia bonito aquele. Eu fico imaginando que mente brilhante teve uma memória que no outro dia sepultou o pai com vida. E agora ele conseguiu ter um clique de uma memória sadia. Então ele diz para ele mesmo, ele diz para ele: levantar-me-ei, irei ter com o meu pai.
de longe, o pai o avista. E sabe o que acontece? É que o pai sai ao encontro dele. O pai viu de longe e moveu-se de íntima compaixão. O que é mover-se de íntima compaixão? É você sentir a mesma dor, o mesmo flagelo, o mesmo sentimento que a outra pessoa está sentindo, ter íntima compaixão, compartilhar com ela o que a Bíblia Sagrada nos diz, para que nós podemos se alegrar com quem se alegra e chorar com os que choram. É isso que a Bíblia está nos dizendo. Quando é para se alegrar com quem se alegra, quando alguém adquiriu alguma coisa, ou Deus levantou alguém, não é para invejar ninguém, não é para procurar o mal de ninguém, mas é para você se alegrar com a conquista daquela pessoa. Mas quando você vê alguém cabisbaixo, parece um cara derrotado, não, ele pode até estar atribulado, derrotado não, porque nós somos vencedores em Cristo Jesus, irmão. Aí o pai moveu-se de íntima compaixão e correndo. Ele jamais um pai na cultura judaica estaria sepultado vivo pelo filho e correria na direção daquele filho. Nunca o pai faria isso. Não faz. Por quê? Porque é o filho que tem que vir pedir a bênção para o pai. Porque em Hebreus está escrito dizendo: porque o maior abençoa o menor, e o pai sempre será maior do que o filho. Então o pai não corre na direção do filho, mas é o filho que tem que ir na direção do pai. Mas aquele pai estava movido-se de íntima compaixão. Ele não queria saber o que o vizinho da casa poderosa ia falar. Ele não queria saber o que o vizinho da casa azul iria falar. Quem é que está vindo lá? É meu filho. Eu quero a cultura, eu quero o protocolo. Mas hoje chegou um dia que eu vou abraçar o meu filho. Aleluia. Eu sinto esta manhã o Pai chegando aqui no nosso meio e nos dando um abraço gostoso, nos dando um abraço quentinho, nos dando um abraço de amor. Ai, galera, eu veio, sabe, irmãos, às vezes nós não entendemos. As coisas de Deus, elas são muito profundas. Eu fui pregar uma madrugada no Centro de Recuperação, o CTV, Centro Terapêutico Vida, do nosso amado e querido irmão Ismael, ali em Blumenau. Eles falaram para mim: amigo, tu pode chegar lá para umas 11 horas, porque lá o pessoal não tem muita pressa de sair do culto e eles também não têm pressa de dormir não. E outra coisa também, quem quer ir dormir vai, quem não quer fica no culto. Lá tem total liberdade. Aí o irmão que ia me levar, nós chegamos lá às 11 horas, eles estavam tudo cantando, batendo palma, cantando, batendo palma. Quando nós entramos, o irmão que estava comigo louvou o Senhor com 2 hinos. Depois eles cantaram e oraram e passaram para a palavra. Era aproximadamente 1h da manhã. E eu preguei para eles naquela madrugada até as 2h30 da manhã. Eu fui embora. Outro dia
Tinha um missionário, isso aproximadamente uns 3, 4 anos depois. Tinha um culto de missão, convidaram um missionário para trazer a palavra. Então, naquele culto, quando ele abriu a Bíblia, fez a leitura, ele disse: irmãos, aqui antes de eu agradecer qualquer pessoa, eu quero agradecer a Deus pela vida do irmão Danilo. Eu fiquei surpreso, eu nunca tinha visto ele. Aí disse: irmão Danilo, você lembra aquele dia que você foi pegar lá no CTV? Eu disse: claro que eu lembro dele. Claro que eu lembro. Eu era um daqueles jovens que estava lá, irmão Danilo. Eu fazia um mês que eu tinha chegado lá para começar meu tratamento. E eu peguei um companheiro meu, depois que vocês foram embora, nós sentamos naquele muro ali na frente, eu e ele ficamos conversando. Quando nós vimos Danilo, começou a amanhecer o dia. Aí depois o sol já estava forte, nós não tínhamos dormido ainda aquela noite. Quando de repente eu perguntei para o meu amigo: escuta, é impressão minha? Ou a mata hoje está mais verde do que nunca? O outro pegou e disse: rapaz, eu ia mesmo te perguntar se é impressão minha. Se é impressão minha, ou se o céu está mais azul do que nunca. Um olhou para o outro e falava: Deus deve ter feito uma mudança muito grande na nossa vida. Esta manhã, moça que está aqui, o Espírito Santo tem uma grande mudança para fazer na sua vida. De repente ninguém acredita em você. De 7 filhos que meus pais tiveram, eu era a ovelha negra da família. As irmãs da igreja não queriam que muitas moças me namorassem.